Olá, mulheres, sejam bem-vindas aqui a mais uma aula na nossa mentoria Mulheres que Vencem. E nós estamos aqui no nosso módulo Esposa. Eu tenho certeza que através da palavra a sua vida vai ser edificada nessa aula de hoje. Bom, vamos lá? Eu quero começar lendo com vocês aqui no livro de Salmos, de número 105, versos de 7 a 9. Diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E nós sabemos que se estendeu a Jacó também. Então, queridas, o nosso Deus é um Deus de alianças. E não dá para falarmos aqui de aliança do matrimônio, né, a aliança matrimonial, sem citarmos aqui o Deus de aliança, aquele que fez uma aliança com o seu povo, que fez uma promessa, que os chamou para caminhar juntos, né? O nosso Deus é um Deus que valoriza princípios, ou melhor, ele estabeleceu princípios e ele abençoa pessoas através desses princípios estabelecidos. E ele tem uma aliança comigo, uma aliança com você. Então, muitas vezes eu vejo mulheres e homens também, né? Mas aqui falando para você, mulher, né? Mulheres que têm dificuldade de entender o que é uma aliança, o que é o significado de um pacto, né? Porque aliança quer dizer isso, quer dizer um pacto, quer dizer um acordo. Só que no nosso caso, um acordo em Deus. Muitas mulheres hoje em dia têm tido dificuldades de entender isso e estão quebrando alianças, como se isso fosse algo banal, né? E qual que é a importância da aliança no matrimônio? Qual que é a importância, né, de manter essa aliança? Qual a importância de entender o significado dela? Bom, queridas, um casamento, ele começa, né, quando você, lá no altar, disse sim aí pro seu marido, pro seu esposo. E quando você disse sim para ele, acredito eu que você estava ali verdadeiramente decidida a passar o resto da sua vida com ele, não é verdade? Eu espero que sim, né? Até porque isso é o certo. E você não decidiu isso baseada, né, na perfeição dele. Não, você disse isso baseada no que você queria para sua vida. Então, esse compromisso, essa aliança, né, ela é estabelecida por Deus e ela não é baseada em benefícios, né? Hoje nós temos aí muitas pessoas que não falam mais em aliança, falam em acordo, né? E qual que é a diferença da aliança para um acordo? O acordo, ele busca, o contrato, né, melhor dizendo, ele busca benefícios. Muitas pessoas hoje em dia estão casando por contrato e não por aliança, né? Então o contrato, ele busca benefícios. Olha, se eu não alcançar tudo aquilo que eu espero, se essa pessoa não me der tudo aquilo que eu espero, eu vou quebrar esse contrato. Afinal de contas, um contrato ele pode ser quebrado, não é verdade? Mas uma aliança não. Porque uma aliança ela não é estabelecida baseada em benefícios. Você, ou até mesmo o próprio Deus, ele não estabeleceu uma aliança comigo, com você, com o seu povo, esperando algum benefício, até porque ele é Deus. Que benefício ele poderia ter em uma aliança com um povo pecador, não é verdade? Essa também é a aliança estabelecida no matrimônio. Uma aliança que não se baseia em benefícios, uma aliança que não se baseia em apenas momentos bons. Pelo contrário, é uma aliança que vai servir de alicerce nos momentos ruins, porque o dia mau ele chega para todos, não é verdade? Então é essa aliança que nos momentos ruins, de dificuldade, vai te sustentar, vai ser o alicerce, aquilo que vai segurar o seu matrimônio. Bom, lá em Hebreus 13, verso 4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. Essa mentoria tem gente que fala, não vou assistir porque eu não sou casada. Mas na verdade, não deveria ser assim.
os nossos jovens, né, as moças, aquelas que ainda não se casaram. Pelo contrário, elas deveriam se preparar, elas deveriam saber o que é o casamento antes de se casarem, até para que pudessem se preparar para eles. Porque dentre todos os sacramentos, digamos assim, né, dentre tudo que o Senhor estabelece, o casamento é o maior deles. Como eu já disse na aula passada, o casamento representa a união de Cristo e sua igreja. Então, querida, o peso da aliança, ele é indescritível. Uma aliança, ela não pode ser quebrada. Uma aliança, ela tem que permanecer. Então, nós estamos aqui hoje. O meu objetivo aqui é alinhar você. O que é alinhamento? Alinhamento é você ter aqui na terra os mesmos valores que há lá no céu. Então, se a aliança para Deus é inquebrável, se a aliança para Deus é tão importante, isso significa que eu e você também devemos fazer e viver conforme a importância dada a essa aliança. Então, essa aliança no matrimônio, ela é renovada. A cada ato sexual, a sua aliança com o seu marido é renovada. Por isso, a importância de manter a sua intimidade. Um casamento onde não há a intimidade, a aliança fica frágil, fácil de ser quebrada, fácil de ser rompida. É um casamento vulnerável que abre brechas por todos os lados. Por isso é tão importante a sua intimidade com o seu esposo, com o seu marido. Nós falaremos mais adiante especificamente sobre isso também, né? Então essa aliança, ela é renovada. A aliança de Deus conosco é baseada na fidelidade, no próprio caráter de Deus. Por isso que é tão lindo quando nós encontramos pessoas que têm essa característica, pessoas que são fiéis, né? Não apenas no casamento, mas até em outros tipos de relacionamento também, como eu já disse, na amizade, né? Amigos que são mais chegados que irmão, não é isso que a Bíblia diz? Essa fidelidade ao seu pastor, né? Essa fidelidade àquela pessoa que sempre te apoiou, te ajudou. Isso é uma característica de Deus. Quando você encontra uma pessoa fiel, você pode ter certeza, ela está manifestando o caráter de Deus que há nela. Quem não é fiel nos seus relacionamentos não pode dizer que carrega a presença, que carrega o Espírito Santo de Deus. Porque Deus é fiel. E a fidelidade é uma das características dessa aliança que o Senhor tem conosco e que deve estar presente na nossa aliança com o nosso cônjuge. E falar de fidelidade é algo muito mais profundo do que parece ser, na verdade. Porque a fidelidade não se trata apenas de um adultério, né, consumado, digamos assim. A fidelidade, ela inclui os nossos pensamentos, os nossos desejos. Quando falamos de fidelidade, está falando de onde nós colocamos os nossos olhos. A fidelidade, ela está relacionada com aquilo que nós desejamos. Jesus diz assim, olha, aquele que olhar para um homem, né, no nosso caso, para uma mulher ou um homem desejando, já pecou. Né? Se ele for casado, se você, minha irmã, é casada e olhar para um outro homem e desejar, você já pecou, você já está sendo infiel. Tá entendendo, irmãs? É muito difícil revelar esse caráter de Cristo em nós. Deus é fiel, mas nós temos dificuldade com fidelidade, não é verdade? Olhando por esse ponto de vista, nós temos dificuldade. E é por isso que o Senhor estabeleceu uma aliança. E o matrimônio traz essa aliança, aonde nós devemos revelar o caráter de Cristo. A fidelidade, a lealdade. Como eu disse para vocês, a aliança, ela não envolve benefício. Hoje é muito comum você ouvir mulheres e homens também dizendo, eu vou me casar. Se ele não me fizer feliz, se não der certo, eu largo, né? Eu separo. E até mulheres que se dizem cristãs, pessoas que se dizem cristãs com esses pensamentos, se não der certo, eu largo. Só que o que eles esquecem é que uma aliança, ela não é formada apenas por dois lados. Tá aqui a minha aliança. Ela possui 3 partes. O lado de fora, o lado de dentro e as beiradas. É um elo triplo.
A sua aliança, o seu voto, o seu juramento ao seu marido, ele não foi feito apenas para o seu marido. O Senhor estava presente naquele juramento. Por isso que essa aliança ela não pode ser quebrada, independente dos benefícios. Quando você se casou, você prometeu na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Esse é o peso de uma aliança. Você tem bônus? Sim, mas também tem ônus. A aliança ela envolve tudo aquilo que está na sua realidade. E sabe, minha irmã, o que vai segurar muitas vezes um casamento é quem conhece e sabe o peso de uma aliança. Porque vai acontecer de muitas vezes você passar por momentos de frieza no seu casamento, pode acontecer. Quantas vezes, né, a gente ouve alguém falando, eu não amo mais o meu marido, ou o marido falando, eu não amo mais a minha esposa. Esse elo dessa aliança, ele é baseado no amor, na fé e na esperança. Então, ainda que o amor se esfrie, ainda resta fé e resiste a esperança, para que essa aliança permaneça. Quando não há consciência do que é uma aliança, as pessoas simplesmente rompem um relacionamento, porque não sabem que aquela aliança está firmada em 3 princípios: fé, esperança e amor. Então permaneça. A nossa aliança é baseada no amor de Deus, que é um amor incondicional. Incondicional. Vai ser comum, né, as dificuldades do matrimônio. Muitas dificuldades, como nós já falamos na aula anterior, nós somos lapidadas no nosso matrimônio, nós somos lapidadas no nosso casamento. São as imperfeições, os atritos que vão nos transformar, fazer de nós pessoas melhores. Mas se a cada dificuldade nós jogarmos tudo para o alto, que aliança é essa? Faça dessa aliança um alicerce no seu casamento, para te sustentar nos momentos difíceis, para te segurar. Mesmo que tudo esteja indo por água abaixo, permaneça, porque você fez uma aliança com aquele que não quebra alianças, com o Deus de alianças, lembra? Deus de aliança, Deus de promessa. Então permaneça dando a devida importância, porque se você é uma mulher alinhada ao propósito, você precisa priorizar o que é prioridade para Deus, e a sua aliança, ela deverá ser inquebrável, porque é assim que o Senhor trata alianças. É claro, meninas, que eu tô falando aqui para mulheres, né, que não sofrem aí nenhum tipo de violência. Eu tô falando aqui para mulheres que não correm risco de vida, né? Eu tô falando para mulheres que não convivem com um homem violento, tá bom? Que em outro vídeo a gente vai falar dessas questões. Mas se você, mulher, tem as suas dificuldades aí no seu casamento, mas não se trata de nada que vai colocar a sua vida em risco, por favor, permaneça. Por favor, honre essa aliança. É muito comum a gente ouvir mulheres, né, reclamando, às vezes desabafando mesmo, porque nós somos inquietas, não somos? Nós somos meio assim, a gente quer tudo pra ontem. E é muito comum, às vezes, mulheres falam, eu não aguento meu marido, porque parece que ele tá dormindo, ele não acorda para algumas coisas, ele não desperta, né? Eu vejo nele uma mistura de bondade com tolice. Eu escuto muito isso. E o que acontece? Eu não sei se você já parou para pensar, mas qual era o estado do homem quando Deus estava formando a mulher? O homem estava dormindo. Mulher, não desperte o seu marido antes da hora. Não desperte seu marido antes da hora. Enquanto o seu marido dorme, Deus está formando você, esposa. Não desperte ele antes da hora, porque se você despertar ele antes da hora, você vai estar deformada. Se você está com pressa nesse processo, se você deseja que esse processo acabe rápido, é muito simples. Se entregue ao trabalhar de Deus na sua vida. Se entregue, deixa Deus te formar rápido, deixa Deus te moldar rápido, seja maleável, seja flexível. Porque quanto mais rápido você estiver pronta,
mais rápido o seu marido vai poder despertar. Nas áreas em que seu marido está dormindo, é porque você, esposa, está sendo formada. Guarde isso no seu coração. Vai te ajudar nos momentos de dificuldade. A aliança com Deus, o nosso entendimento de aliança, nos sustenta nos momentos de adversidades. Nos sustenta. A nossa aliança com o nosso marido, nosso cônjuge, é como um cordão de 3 dobras. Difícil de se romper, difícil de quebrar. Esse cordão, ele não se rompe com facilidade. Assim deve ser o seu casamento. Ele foi feito para durar até que a morte os separe. Não permita que seja diferente. Talvez você está me ouvindo aqui agora e você tenha enfrentado uma situação de divórcio. Talvez você tenha sido abandonada, ou talvez você abandonou o seu lar. Nós falaremos disso mais adiante. Descanse o seu coração, Deus também tem uma palavra para você. Mas como eu disse, hoje a minha palavra é para mulheres que estão passando por dificuldades no seu casamento e muitas vezes pensam em jogar tudo para o alto, esquecendo o peso da aliança, esquecendo que elas não estão sozinhas nessa luta, esquecendo que o Senhor faz parte desse casamento, o Senhor faz parte desse matrimônio. E se você permanecer, pode ter a certeza de que o Senhor entrará com providência. Vai entrar com providência porque Ele é fiel. E mesmo quando erramos, falhamos, o Senhor permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, queridas, respeitem a aliança que um dia você fez com o seu marido e com o Senhor. Respeite-a, zele por ela, seja fiel. Se você tem passado por alguma dificuldade com isso, ore ao Senhor e fala: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero que seja gerado no meu espírito o fruto da fidelidade, da lealdade. Eu quero ser fiel, eu quero honrar o meu marido. Eu quero que o meu matrimônio ele seja imaculado, sem mácula, sem manchas. Eu quero honrar essa aliança, Jesus. Eu quero honrar essa aliança. Você sabe por quê, querida? Porque Deus tem prazer naquele que honra com uma aliança. Essa ou esse verdadeiramente poderão ser chamados de filhos e filhas de Deus, porque carregam a essência do Senhor em si. Amém? Que a sua aliança seja o seu alicerce. Que nos dias nublados, nos dias em que os problemas falarem mais altos do que o seu sentimento de amor, que nos dias em que você achar até que o amor está se acabando, se esfriando, que a sua aliança te sustente. Que o Senhor, que é o terceiro elo desse cordão, venha com restauração sobre ti, sobre o seu marido, sobre o seu casamento. Em nome de Jesus. Os dias maus vêm para todos nós. Mas são esses dias difíceis que faz de mim e de você forte. Porque nós somos forjadas nas dificuldades, nas tribulações. Então permaneça. Ele tem uma aliança com você. Ele faz parte dessa aliança e ele permanece fiel. Amém? Olha, para encerrarmos, eu vou deixar um outro versículo aqui para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126. Ei, mulher, permaneça. Talvez você está chorando agora. Talvez você está passando por um momento em que a noite está escura e as trevas estão densas. Mas eu te garanto, há um dia para chegar. Há um sol que logo, logo vai brilhar sobre o seu matrimônio. E quando ele chegar, a alegria virá junto com ele. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Permaneça e faça da sua aliança o seu alicerce. Que Deus te abençoe.